Oi pessoal, boa tarde. Eu começo aqui mais uma série dos nossos vídeos Desconstruindo Identidade, onde eu trago um pouco da minha trajetória de vida e que ela sirva de experiência para vocês como pais na construção da identidade dos seus filhos. Para você, seja pessoa albina, seja pessoa não albina, mas que quer entender um pouco dessa sua identidade, eu trago um pouco aqui da minha trajetória de vida, porque a vida é uma continuidade. E antes de tudo, convido vocês a se inscreverem, clicarem no sino para acompanharem as atualizações do canal e os novos vídeos. Bem, como eu contei da minha infância, eu tinha 5 anos, gostava muito de fazer aquelas orações e tal, e nós tínhamos primos, e assim, a nossa relação com primos era uma coisa muito saudável, a gente brincava de muitas coisas divertidas em casa. Eu tenho uma lembrança muito gostosa dessa fase familiar, dessa fase com primos, essa coisa de viajar para o interior em Taubaté, eh essa coisa de entrar numa loja de doces e pegar escondido um saquinho de granulado, sabe, assim, de cometer umas peripécias infantis, assim, sabe. Lembranças doces, assim, sabe, lembrança de lasanha, lembrança de bolo de chocolate, lembranças muito gostosas, assim, lembranças de brincadeira, lembranças de tomar banho em caixas de leite, sabe aquelas caixas retangulares de leite? Enfim, nós vivíamos muito aquilo e gente, não tinha: "Ah, eu vou passar o protetor para te colocar na caixa de leite". Imagina, meus pais não tinham conhecimento algum a respeito disso, e a gente era colocado nessas caixas de leite junto com as crianças e a gente brincava junto com as crianças. Estávamos entregues à sorte, gente, estávamos entregues à sorte. E assim, eu lembro que nessa época dos 5 anos, meus pais, eles levaram a gente para conhecer a praia, não sei exatamente que praia. E aí, gente, veio o choque, porque na praia eles perceberam que a nossa pele queimava, e ela queimava seriamente, gente, ela queimava seriamente. E aí eu tenho muito essa lembrança da infância, sabe, assim, de tratar queimaduras, passando água com maisena, sabe, assim, a pele judiada, sabe, assim, fazer bolha. Não era fácil se queimar, sabe, assim. E os meus pais, eu acredito que eles aprenderam a cuidar da nossa pele a partir do momento que eles foram vendo como a nossa pele era frágil, a questão do sol, como a gente se queimava. Então, aí eles foram entendendo essa lógica da pele. Mas veja bem, pessoal, eles nunca criaram a gente presos numa redoma de vidro. Ai, deficiência, não sei o quê. Eles nem sabiam o que era isso, muito menos eu, gente, muito menos eu. A palavra deficiência apareceu na minha vida quando eu tinha 25 anos. Então imagina na dos meus pais. Então assim, eles criavam a gente cresceu livre, leve e solto, pôr na mão no chão, comendo pedra. Eu tenho essa lembrança de comer pedra, de comer terra, sabe, assim, alimentando a imunidade, né, construindo a imunidade também. Enfim, foram épocas muito gostosas, assim, da vida, onde eu percebo que os meus pais, eles criaram a gente tendo uma infância muito, comum em meio à infância das outras crianças, né, com um detalhe para essa questão da pele, né, que eles foram descobrindo ao passo que a gente teve queimaduras solares, e aí eles se viram na necessidade de: "Poxa, essa criança precisa de protetor solar", e o protetor solar surgia na década de 80. Eu lembro do Sandal, aquele protetor que cheirava que era uma beleza, sabe, aquele cheiro saboroso, delicioso. Mas o que que acontece, gente? Aí eles tinham todo esse cuidado, mas assim, mesmo com protetor, ainda às vezes algum lugar acabava se queimando. Mas assim, nós vivemos ainda coisas muito gostosas, como ir para o sítio da minha bisavó. Tenho lembrança do cheiro do café, daquele café moído na máquina de café. Acho que daí que eu comecei a ficar apaixonada por café, loucamente apaixonada. Mas muita lembrança dessa coisa da terra vermelha, em Badibacite, brincando na terra, brincando no chão de terra, deixando a roupa vermelha, brincando com lama. Então, assim, acho que no sentido dos estímulos sensoriais, os meus pais, eles realmente cumpriram com isso, eles deixaram a gente explorar,
deixaram a gente investigar, deixaram a gente tatear as coisas. Então, assim, mais um reforço para vocês pais, deixem essas crianças fuçarem, deixem essas crianças pegarem no chão, né? Seus filhos não são de cristal, né? É uma criança que quer explorar o mundo, deixa eles explorarem o mundo. Deixa eles desfrutarem dessa infância, porque isso é muito importante para o desenvolvimento motor, para a psicomotricidade, para o desenvolvimento dos sentidos mesmo, apurar os sentidos, apurar a questão do tato total, enfim, isso tudo é muito importante. E enfim, essa lembrança era muito gostosa, né, de poder viajar na casa no interior, na casa dos avós, enfim. Essa lembrança familiar, ela realmente é uma coisa muito gostosa e nós éramos muito bem acolhidos pelos nossos primos, que também não entendiam direito o que que a gente tinha, não entendiam o que que era, e ninguém perguntava, sabe, assim, ninguém tratava a gente como albino. Mas eu lembro da vizinhança, às vezes, quando vinha um vizinho e gritava, eu andava com uma prima, que era morena, e alguém gritava, leite! Ela gritava, café! Então, assim, nossos primos eram muito defensores nesse sentido, né? E eles estavam sempre prontos a nos defender, né? E assim, eu lembro de eu e meu irmão termos uma relação um pouco difícil, né? O meu irmão mais velho, ele era muito nervoso, ele era sério, ele era bravo. E segundo a minha mãe, eu era muito pirracenta, eu pirraçava, porque assim, como ele ficava bravo, eu acho que eu usava disso pra pirraçar ele, sabe? Assim, eu era danada. E o meu irmão mais novo, ele falava para todo mundo que ele era sobrinho do Roberto Carlos, porque o irmão da minha mãe é muito parecido com o Roberto Carlos. E, ele dizia para todo mundo que era sobrinho dele, e aí ele puxava assunto com desconhecido a respeito disso e tal. Então, assim, essas lembranças são muito boas. E aí, gente, chegou a época da escola, entramos na escola da prefeitura, eu e meu irmão. Entrei com 5 anos, meu irmão entrou com 6. E, gente, foi a primeira experiência com o bullying, que ainda não existia essa palavra bullying, mas a única lembrança vaga que eu tenho é de puxar cabelo das pessoas, que eu acho que me ofendiam, alguma coisa assim, me chamavam de branquela. Eu não lembro exatamente, mas eu tenho essa lembrança de puxar cabelos, tenho lembrança de ter ficado de castigo, acho que por causa disso. E assim, é, isso não era uma coisa muito agradável, eu não tenho muitas lembranças da escola. Tenho a lembrança daquele prato azul e daquele copo azul onde a gente bebia um leite com chocolate, comia uma comida que era até gostosa. Eu tenho essa vaga lembrança do recreio, mas não tenho lembrança alguma dessa escola. E eu sei que os meus pais, eles resolveram trocar a gente de escola para pôr numa escola onde tinha menos ocorrências. Segundo eles nos mudaram dessa escola porque haviam muitas crianças que nos incomodavam de verdade. O meu irmão era muito nervoso, enfim. E aí fomos estudar numa escola que era particular, sem querer dizer que a escola particular era melhor que a pública, mas na época foi a solução que deram para os meus pais. Eles colocaram nós nessa escola, no centro da cidade, e nós fomos muito bem acolhidos na escola. Na época, fomos muito bem recebidos na escola. Enfim, depois darei mais continuidade. Agradeço por vocês pelo tempo e a gente se encontra na próxima viagem.